Eu tenho um monte de dúvida do futebol de vocês e a maioria é tudo burra, mas eu vou perguntar mesmo assim, tá? A primeira é assim, a gente tá vendo muito atleta hoje que eles não é que tem um preparador físico, tem um staff completo. Tem. O cara tem psicólogo, o cara... Como que é pra vocês, assim? Vocês fazem por fora algum profissional do clube? O que o clube oferece pra vocês de profissional e o que vocês contrataram por fora pra poder se preparar mais ainda pro futebol? Cara, no Corinthians a gente tem todo esse suporte. Tem tudo a gente tem que precisa. Nutricionista, psicóloga, médico, analista de desempenho. O que o Ronaldo é que eu esqueci? A gente tem tudo, desde a parte física até a parte mental. Tá. Tem tudo que você precisar, só que ele é um bagulho para muitas pessoas. Tá. Em conjunto. Tá. Agora, se você quiser ter por fora, é tudo puxado tudo por por você escolhe. E também faz total diferença. Então, a maioria já tem alguma coisa, nem que seja só um preparador, um pessoal que cuida do marketing, qualquer coisa, um fotógrafo. Isso faz diferença na vida do atleta. Mas não é uma obrigação. Tá. Foi uma coisa que eu trouxe, que eu falei pra vocês que lá na Europa todo mundo tem. Então, assim, eu gosto de ter e eu quero ter pra sempre. Mas não são todas as meninas que têm condições de pagar, de custear isso. Claro, claro. Eu pergunto porque é justamente... hoje a gente vê muito acontecer isso, né? Os atletas estão se preparando muito mais, até em questão de entrevista mesmo, né? Tem o tal do media training, tem sempre alguém por trás para o atleta não falar o que não deve e tal. E eu sempre me pergunto porque é bom, né? Se puder fazer, eu creio que seja bom. Mas vocês me falando que o clube oferece tudo é melhor ainda, porque aí você não sente a necessidade de procurar algo por fora, né? E em cima disso, a gente, futebol feminino, cada vez mais espaço, isso é bom, isso é ótimo que tenha. E aí o nível do futebol feminino ele vai aumentando conforme o tempo vai passando, né? Conforme os campeonatos vão acontecendo, as televisões vão se interessando mais, é bom que isso aconteça. E aí entra a parte do Corinthians hoje, que vocês estão ganhando tudo, né? Os outros times, quando vão jogar com o Corinthians, já dá pra notar na cara das meninas que já... Putz, fudeu, o que eu faço aqui? E como é que é isso? Aí eu quero perguntar... Outra pergunta idiota que eu vou fazer pra vocês, assim. Porque, cara, vocês estão ganhando tanto, e aí vocês sentem que, por algum momento, sobe aquele negócio, tipo, tá criando aquelas jogadoras tipo mala, porque no jogador o masculino a gente chama de perna, esse cara é muito perna, esse cara tá mala. Tem umas minas que é mala, que tá tão forgada as minas assim com as outras, tô jogando muito, você não. Ou o futebol feminino é mais unido nesse sentido, assim, não tem muito essas tretas, essas rusgas e tal. Não, eu acho que é bem menos vaidoso do que o futebol masculino, com certeza. Menos vaidoso? Bem menos. Mas a gente, pelo menos no nosso caso do Corinthians, o nosso diferencial é a mentalidade. Tá. A gente tem uma estrutura, uma base, né, que a gente ensina para todas. Para as que chegam e para as que permanecem e continuam batendo nessa tecla até que todas entendam, que é vencer sempre a qualquer custo. Assim, foi campeão hoje, amanhã ficou para trás. Não queremos mais falar sobre o título de ontem. Queremos já pensar no próximo título. Então, assim, é uma coisa que já está enraizado na gente. Não adianta a gente tentar mudar, ou, chegou um ou outro que não entendeu ainda, a gente vai tentar ensinar. Mesmo que leve tempo, a gente está acostumado a fazer assim. Tá. E para nós é ainda mais difícil. Por quê? Porque as pessoas estão sempre querendo provar a gente. E aí a gente trata isso como um combustível para a gente querer mais e mais e mais e mais. Claro, vai chegar um momento que algum clube vai ter essa soberania que a gente tem, porque, querendo ou não, o Santos já teve essa soberania, a Ferroviária já teve, o São José já teve muito tempo, já foi campeão mundial. Isso vai mudando com o tempo. Mas se o clube tem uma linha de raciocínio e todo mundo pega essa linha e todo mundo abraça isso, não tem como dar errado. E o nosso caso é esse. A gente, por mais que a gente perca jogos, a gente já pensa no próximo passo, que é vencer, vencer, vencer. Então a gente está alinhado, está comprometido com isso. Não pode ser outra coisa além. Então, quando da chega vitória. a menina lá meio mala, a gente já dá logo no meio. Já dá logo no meio. certo. Fala, você tá aqui, é assim que funciona. Se não quiser, área. Tá Tchau. certo. Não dá tempo também, né? A competitividade é muito alta. Se você relaxa por um instante, alguém vai, ganha os pontinhos, passa na sua frente, tem que correr atrás. Então, acho Isso que... já entre vocês, né? entre nós, a competitividade é muito competição alta. boa. Bem boa. Que vocês falaram, que a gente tá falando, que a gente realmente tá ganhando tudo e tal, mas que é difícil. Justamente, eu queria que você falasse um pouco da Supercopa pra gente, porque vocês ganharam do Cruzeiro, né, na final, e foi
Foi bem difícil, foi um jogo complicado. E também explicar pra gente um pouco como é que é essa estrutura da Supercopa do feminino, que é diferente do masculino. O masculino é um jogo só e tal, a do feminino é diferente. Como é que é esse campeonato pra galera que, né, que não acompanha ter essa ideia? E como é que foi essa final com o Cruzeiro? Cara, o campeonato acho que são os 8 melhores ranqueados do país e é um representante de cada estado. E aí São Paulo entram 2, né? Porque o Corinthians também. Corinthians e Ferroviária jogou daqui, do Rio jogou Flamengo e Fluminense. O Inter jogou do Sul, o Kinderman de Santa Catarina. O Cruzeiro? O Cruzeiro e o Real Brasília também. O melhor de Brasília. E aí faz uma fase mata-mata, né? Perdeu. É um tiro direto, né? É porque a gente não tem a Copa do Brasil, né? Sim. Então não tem como fazer uma Supercopa com o campeão do brasileiro com o campeão da Copa do Brasil. Então eles fazem um mini torneio, que também um período curtíssimo de tempo, que também é ruim. Esse dura quanto tempo esse? Durou uma 7 semana. dias. Uma semana? Vocês jogam quantos jogos? 3 jogos. Caramba! Mata-mata, começa Chegar a até a quarta, final. semifinal. Ah, não tem ida e volta, né? É um E jogo só. ainda jogos com viagens. Né? Então, exato. E tem clube que viaja de ônibus. Por exemplo, a Ferroviária saiu lá do interior de São Paulo para jogar contra o Flamengo lá no Rio. Se tivesse, né, perdido, beleza, acabou. Mas ganhou, teve que voltar para São Paulo e jogar contra a gente. Então, assim, é um looping de má qualidade. Como é que decide quem joga em casa e quem joga fora? É o sorteio. Cara, antes era pelo ranqueamento, né? Mas agora mudou, é sorteio. É sorteio e depois melhor campanha. Quem, por exemplo, joga Corinthians e Flamengo, aí ganhou de 2-0. Aí jogou Cruzeiro e Atlético. Aí ganhou de 3-0. Aí quem ganha o mando é quem fez tem mais gols, entendeu? Quem tem melhor campanha. Hoje é assim, mas antes era o melhor ranqueado, ganhava todos os... Que foi o que ano passado, né? A gente jogou todos os jogos em casa. Mas mudou já pra... Equilibrar um pouco mais, senão só o Corinthians vai jogar tudo em casa sempre. Exato. Né? Então, e jogar com o torcedor faz diferença. E a final contra o Cruzeiro? Muito difícil. Muito difícil, porque o Cruzeiro hoje também tem uma estrutura parecida com a do Corinthians. Por conta de algumas mulheres que estão no comando lá. Então, elas querem muito e estão fazendo acontecer. O apoio do Ronaldo, que está sendo extremamente... Ronaldo é brabo. Faz muita diferença mesmo. Ele está dando uma estrutura para as meninas lá, estão treinando no CT, contrataram bem esse ano. Então, na hora de jogar, que a gente vê que essa estrutura faz diferença. Então, ali no jogo a gente viu, essas meninas estão chegando forte. É o que a gente falou aqui, né? Sim. Ali você sente a diferença, Exato. né? Elas estão jogando muito bem, tem jogadores de qualidade, né? A gente tem Bianca Brasil, que é a camisa 10 do time. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, que não iríamos, apesar de ter perdido várias chances de fazer o gol, mas a gente sabia que não ia ser fácil, né? Mas a gente conseguiu achar um golzinho ali e sair campeão. Caramba. Legal. As duas jogaram com o Arthur? Sim. As duas trabalharam com ele? Porque assim, a visão que eu tenho de fora é que esse cara é um monstro. Porque o que ele fez é absurdo. Conta pra gente como que é essa proximidade com o Arthur. E não precisa contar o segredo do homem, mas esse cara tem alguma coisa de diferente. Porque o que ele fez ali, pra ter essa boa relação também com vocês, o cara é especial de alguma maneira, né? Cara, ter que lidar com mais de 30 atletas ali se mordendo o dia inteiro, né? Porque todo mundo quer jogar. Quem falar que não quer jogar, tá brincando. Todo mundo quer jogar. Acho que você saber gerir o grupo ali, né? E fazer a galera comprar a ideia. Eu acho que o bagulho foi que a gente sempre comprou a ideia dele. Falasse que é 10 lá na garganta, nós íamos 10 lá em cima. Podia não concordar, mas eu comprava e lá fazia do jeito que ele queria. E dava certo. E acho que por isso sempre deu certo. A gente nunca, tipo assim, ele falou isso e a gente virou e falou, mano, vamos fazer isso? Não. Falou, é isso? Nós, vamos com ele, vamos junto. Ele tinha um diferencial que poucas pessoas veem, mas ele montava o elenco de acordo com o que ele já queria durante o ano inteiro. Né? Então, ele gostava muito de jogadores que faziam mais de uma posição. Por exemplo, eu faço meio, também faço ataque. Ele já contratava pensando nisso. Se der merda nessa posição aqui, eu já tô trazendo uma que faz Duas essa posições. também. Assim, a montagem do elenco, que ele e a Cris, que é a nossa diretora hoje, fazia, né? Que agora ele tá lá na seleção, mas já era muito pensando no calendário inteiro. Então, o feeling que ele tinha no jogo era muito top, mas também o elenco que ele tinha era muito móvel, assim. Ele conhecia muito bem também. Todo mundo, assim. E ele é o cara
como a gente diz no futebol, paizão, que chega, troca uma ideia, ou ele é um cara mais sargentão? É assim, assim. Como é que ele é assim? Ele é mais no próximo? Campo ele é sério. No campo ele é sério. Mas fora ele é resenha pura. Assim. E tem que ser, né? Ele é novo, um cara muito novo, também. né? Tem a mentalidade, sabe, muito antiga, assim. É um cara muito moderno. Tanto que o futebol dele é muito moderno. Mas ele é muito tranquilo. Tanto que o que eu levo de melhor do Arthur não é como treinador, é como amigo. Legal. Então... E a saída dele foi um baque pra vocês? Ter perdido... Porque, né? O cara que é tão lendário no clube, né? Tão importante. E assim, eu imagino... Todo mundo que vê de fora estava imaginando esse momento do Arthur Elias ir para a seleção brasileira, né? Isso aí era algo que a gente imaginava. E aí quando, obviamente, foi uma campanha decepcionante na Copa... Óbvio que a Pia não ia ficar e era o nome óbvio, não tinha nem o que pensar. Então eu imagino que talvez até no Corinthians o povo já imaginava que uma hora isso ia acontecer. Mas aí como é que foi pra vocês isso? A gente até queria que ele fosse. Acho que a gente torcia muito por isso. Legal. Cara. Ele merece muito. É o sonho dele, né? Sempre foi. Ele sempre trabalhou muito pra chegar lá. O sonho dele, quando mexe com o sonho, né? E pra ele também já não fazia tanto sentido ficar com a gente tanto tempo. Ele falava isso pra gente, quando parar de fazer sentido pra mim, eu vou assumir a seleção. Então ele deixava claro, então a gente já estava pronta para esse momento, né? Só que ele deixou alguns resquícios lá pra gente, deixou um pouquinho da comissão técnica, deixou a mentalidade que eu falei, deixou a Cris pra gente. Cris, por favor, fica aqui com a gente, porque essa mulher, cara, o que ela faz dentro do Corinthians, se ela fosse presidente também, ela como nossa diretora lá do futebol feminino, qualquer lugar que ela põe a mão, vira ouro. Caramba, que legal ouvir isso, porque... Pode falar. É que, tipo, não foi um baque tão grande exatamente por isso, porque parte da comissão ficou com a gente até final do ano. Acho que se todos eles tivessem ido, tipo, ali no momento em que eles foram chamados, aí acho que ia ser um baque muito grande pra gente. Segurar a mão lá da outra que aí a gente ia ficar desamparado. Né? Que a gente não esperava. A gente esperava muito e ficou muito feliz com ele indo, né? Mas a gente não esperava que eles fossem todos... E que foi o que aconteceu, né? Eles não foram. Ficou um pouco ali, ficou um pedaço do homem ali. O Arthur ainda foi com a gente para Libertadores, mas quem foi nosso treinador na reta final do Paulista foi o Rodrigo, né? Que era o auxiliar dele. Caramba, e como é que é a rotina de treino de vocês, assim? Quantas vezes vocês treinam por semana? Quais são os horários? É um negócio muito intenso, presumo eu, até porque forma essa rotina, né? Com ele, para vocês terem esse sentimento com ele, que vocês passam muito tempo juntos, né? Sim, é bem tranquila a nossa rotina, assim, eu, pelo menos considero bem boa, bem estruturada, assim. A gente faz um treino 2 em 1, que é academia e campo no mesmo período do dia, de manhã. Tem gente que faz academia de manhã e só treina à tarde ou vice-versa. Eu acho que isso desgasta um pouco mais o atleta. Eu acho que ir pro CT, voltar para casa, depois ir pro CT de novo, voltar para casa, acho que é mais chato, ainda mais aqui em São Paulo, né? Com trânsito. O trânsito maldito, sempre correria. Então a gente faz isso de treinar 2 em 1. Faz a academia, depois já faz o campo. Depois vai para casa, descansa e no outro dia pauleira de novo.